Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio. E se o nosso assunto de pauta, Yara, 90% é vendas, hoje a gente vai trazer um baita conteúdo de vendas, mas também para você que está se planejando para 2025, está preocupado não só com vendas, mas como atender bem o cliente, está começando uma empresa pequena, média, seja ela qual for, o conteúdo daqui eu tenho certeza que vai agregar muito para os próximos anos da sua empresa. Se você prestar muita atenção, todas as dicas que a gente vai conseguir trazer aqui dessas duas pessoas, que para mim hoje são referências dentro do nosso mercado de terceirização, segurança e mão de obra em geral. Eu tô aqui hoje com o Cadu, que já é um conhecido da casa, né, Cadu? Que já participou aqui de alguns programas, e a Ju, que também só não conhece quem tá sem internet. Para a gente começar, e quem não conhece vocês dois, eu queria uma breve apresentação, Cadu e Ju. Eu sou a Juliana, sou consultora executiva de vendas, hoje atuando na VigSeg. Sou especialista em segurança, tecnologia e facilities. Estou amando cada vez mais a indústria, os centros logísticos e também atendo condomínios. Então, a ideia hoje é sempre desenvolver soluções personalizadas para a gente conseguir resolver o problema do cliente de uma maneira bem efetiva e única. Então, eu estou me especializando cada vez mais dessa forma e está funcionando super bem. Tenho mais de 10 anos aí de experiência já no mercado, sou formada em administração de empresas e tenho diversos cursos e treinamentos aí nessas áreas de prestação de serviço. Já atuei na área operacional também, quando eu era gestora de facilities, então sei bem como Dos dois funciona lados por da mesa. trás dos bastidores. E hoje, como executiva comercial, essa experiência operacional que eu tive anteriormente me ajuda absurdamente a sentar, conversar com o cliente, ver soluções e realmente entender esses problemas para a gente conseguir desenvolver a solução. Perfeito, Ju. E você, Cadu? Você é um velho conhecido da casa, mas, pô, pra quem não te conhece, tá sem internet, conta um pouquinho como é que você chegou nesse mercado e teu desafio hoje. Maravilha. Bom, sou o Cadu, sou head comercial do Grupo VigSeg, estou no projeto há 1 ano e meio, no mercado há 15 anos e na área de vendas há 12. A nossa expertise também é levar sempre soluções consultivas para os nossos clientes, personalizadas, e trazer alguns diferenciais aí, não mais do mesmo, não só o commodity, que hoje é o que vem acontecendo muito na terceirização. Perfeito, Cadu. Pra quem não conhece, a VigSeg é uma empresa que provavelmente aqui em São Paulo ainda muitos não conheçam, mas já tem uma grande relevância aqui no mercado, porque ela é uma empresa de Salvador, certo? Da Bahia, Salvador. Conseguem trazer um pouquinho dos números, um pouquinho de quem que é a VigSeg, para quem está assistindo aqui, ter uma noção de qual é a estrutura que a gente está falando nesse momento? Perfeitamente, Lucas. O Grupo VigSeg, como você bem disse, é uma empresa com matriz em Salvador, 4.800 funcionários. Nós atuamos em 10 estados. Iniciamos o projeto em São Paulo em julho do ano passado, na parte do privado. A empresa tem uma expertise muito grande no setor público e agora a gente está avançando de uma forma muito agressiva no setor privado, no corporativo. Começamos do zero em julho de 2023 e hoje estamos atingindo 300 funcionários aqui em São Paulo. Perfeito, Cadu. Ju, vou endereçar essa pergunta para você, mas Cadu, eu quero que você complemente até porque você pegou isso desde o início. Talvez tem muitas empresas de fora que pensam em vir para São Paulo, porque o São Paulo é o nosso maior market share. Para quem quer crescer, é difícil de crescer não estando em São Paulo. Eu queria saber como é que foi esse desafio de entrar em São Paulo com uma estrutura bem enxuta, começar um projeto e um projeto bem ambicioso dentro de uma nova capital. Como é que foi essa receptividade dos clientes, esse desafio operacional e se vem dando certo? Muito boa pergunta. Foi um grande desafio, porque, queira ou não, quando você chega num cliente, o cliente sempre pede para você referências locais, né? Então, a nossa referência justamente foi a nossa imagem, as nossas soluções e os clientes gigantes que a gente tem fora de São Paulo. Então, os primeiros clientes foram mais complicados para a gente vender, mas depois que você começa a enfrentar esses desafios e começa a mostrar para o cliente que você vai entregar aquilo que você está prometendo, fica mais simples. Por isso que eu estou conseguindo agora engatar em diversas indústrias, que realmente indústria é um público mais difícil de acessar, tem muitas exigências, especificidades, e justamente eu estou conseguindo executar esses projetos com essa diferenciação. Porque hoje na VigSeg, a gente está entregando para o cliente soluções que eu que estou no mercado há muito tempo nunca vi. Eu nunca Legal. vi.
Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, implantação de facilities, a gente está fazendo desde a parte de inventário do estoque para o cliente. Caramba. Então, a gente chega no estoque, faz a contagem, entende se tem alguma coisa vencida ou não, faz a realização de toda a organização, até a parte de treinamento em loco da equipe, a avaliação, o mapeamento, o plano de trabalho, o cronograma de limpeza, ou seja, do trabalho que for que a gente esteja implantando. Então, assim, é um trabalho muito sério e muito técnico. Então, esse trabalho sério e técnico tem suprido essa necessidade do cliente, de forma que o cliente vê quando a gente vai fazer a apresentação, e aí ele fala, nossa, mas isso realmente nenhum outro fornecedor me mostrou. Então, ele fecha justamente por ver que essa solução vai atendê-lo de uma maneira bem efetiva e tem sido um sucesso, porque a gente tem conseguido grandes negócios e grandes clientes. Então, o desafio é gigante, é para os fortes, Perfeito. mas tem dado muito certo e tem sido ótimo. Legal. Cadu, você que Complemento. pegou esse desafio desde o comecinho, e até eu lembro na fase inicial, nessa fase de planejamento estratégico, era uma variável, né? Como que ia ser a receptividade do mercado de uma empresa de fora, que é muito bem estruturada lá fora. Eu tive o prazer de conhecer ela, a sede mesmo, mas chegando numa capital, onde os outros concorrentes têm a sua sede aqui em São Paulo. Então, era uma variável como é que ia ser essa recepção. Como é que você tem sentido essa abertura do mercado? Olha, no início, Lucas, o desafio realmente foi absurdamente grande. Você chega com uma empresa de fora, eu não lembro de uma empresa do Nordeste ter vindo para São Paulo sem fazer nenhuma aquisição, M&A, e ter dado certo. E a VigSeg tem dado certo, são 18 meses aí de sucesso, crescimento, né? Nós chegamos aqui em julho e o projeto ele foi muito bem desenhado. Os primeiros clientes, eles não tinham como comprar a VigSeg, porque o cara pesquisava no Google, a gente nem aparecia em São Paulo. O cara Sim. falava, mas você é de Salvador, como é que você vai entregar aqui? Então a ideia inicial foi construir isso em cima do background dos profissionais, em cima dos cases de sucesso naquele início do Cadu, a princípio, e não dos cases de sucesso da VigSeg. Então a gente até mostrava na parte de compliance e governança a seriedade da VigSeg. Isso conta muito. Porém, na expertise profissional e na parte de operações, na parte técnica, atendimento, você tem que vender a confiança do executivo que está ali na frente. Tá. Né? Então, o início ele foi muito desafiador por causa disso. Porém, a gente conseguiu, nos primeiros dias, já fechar o nosso primeiro cliente. No segundo mês, já estávamos com 3 clientes e o negócio foi andando de uma forma muito positiva, mas por conta da agressividade do time, por conta do modelo de negócio que a gente construiu, trazendo também outros executivos para o time que tem esse mesmo mindset, essa mesma energia de construir um negócio do zero. Eu brinco às vezes lá na VigSeg, que é como se nós fôssemos uma startup com um investidor de fora injetando dinheiro. Total. E a gente tem que fazer o negócio dar certo, né? A referência a gente tem. De Salvador, tem referência, tem expertise. Mas existe muito esse dilema do pessoal falar, pô, mas sua matriz está lá em Salvador. Quem que vai me atender de fato aqui? Cadê aquela robustez que você tem na Bahia? Eu não tenho essa robustez ainda, mas nós temos profissionais qualificados que conseguem imprimir um ritmo de atendimento e de personalização aí que vai fazer a diferença para o cliente, entendeu? Total. Eu que estive acompanhando um pouco os bastidores, algo que eu vejo que foi um fator decisivo para dar muito certo foi até mesmo a postura da empresa e dos acionistas entrar em São Paulo não querendo ser talvez uma pequena filial, mas apostando muito grande em São Paulo e querendo ser uma referência em São Paulo. Então, trazendo bons profissionais, trazendo todos os processos, trazendo toda a expertise. E assim, partindo do princípio que você investe em bons profissionais na área operacional e na área comercial, que vão ser as duas áreas core da empresa, o resto vira consequência de bom atendimento, boa prestação de serviço, um bom processo. E vocês já começaram numa aquisição de clientes grandes, né? Vocês não começaram de clientes pequenininhos até chegar em clientes grandes. Eu queria só pegar um gancho da Ju, já aproveitando para vocês responderem, essa questão do portfólio. Eu acompanho e vejo que vocês conseguem até grandes contratos dentro de outras áreas que não necessariamente é vamos falar aqui, o core ali do facilities, limpeza, portaria e controle de acesso, mas em prevenção de perda, a Ju trouxe essa perspectiva de um aumento de portfólio. Como é que foi essa estratégia vinda de vocês? Isso foi uma necessidade dos clientes trazendo essas outras demandas e vocês acabaram atendendo essas demandas? Ou isso já vem do portfólio de vocês, de um leque maior de soluções,
e aí o cliente vê uma possibilidade de ser atendido, que ele não conhecia antes? Pra eu ou para cada resposta? Pode ser Vem? você, Ju. Então tá. Eu acho que isso vem do preparo e da preocupação que a VigSeg tem em fazer com que os colaboradores melhorem a cada dia. Então, desde o início, né, desde janeiro que eu entrei na empresa, a gente participou de uma convenção onde lá a gente teve acesso à prevenção de perdas. Eu, sinceramente, nunca nem tinha ouvido falar de prevenção de perdas. Caramba. Então, em janeiro, quando o Ozawa participou da nossa convenção, eu conheci o tema e simplesmente me apaixonei pelo tema. E desde então, eu passei a estudar veementemente esse tema e me aprofundar cada vez mais. Então, todas as vezes que eu vou num cliente, eu não olho só a segurança ou só a limpeza, eu tenho um olhar 360 graus. Então, eu olho tudo aquilo que é a minha expertise. A parte de tecnologia, controle de acesso, sistemas, a parte de segurança, de limpeza, prevenção de perdas, tudo. E nesse cliente que você citou, que nós fechamos fiscais de prevenção de perdas e a parte de segurança, eu fui inicialmente na indústria, né, na fábrica, e eles, além da fábrica, têm os CDs, né, que eles distribuem os produtos acabados. E quando eu entrei lá, eu fui unicamente para falar de vigilância. A cliente não ia falar sobre prevenção de perdas. Mas eu olhei para tudo aquilo e falei, gente, não é possível que eu estou enxergando isso. Não é possível que ninguém falou para ela que o que ela precisa é prevenção de perdas Ela já antes da tinha ou segurança. não tinha? Não tinha nada, zero. Nunca nem tinha ouvido falar de prevenção de perdas. Caramba. Porque, queira ou não, é um tema pouco explorado no nosso mercado. Sim. Então, eu comecei a falar para ela sobre prevenção de perdas, falei para ela, olha, na minha visão, até mesmo antes da segurança, você precisa olhar para a prevenção de perdas, porque você tem muito desperdício, muitos produtos avariados, muitas quebras operacionais, você está tendo um problema sério de furtos internos, os pontos cegos das câmeras, assim, diversas coisas que eu enxerguei lá. E aí, quando eu fui abordando esses temas com ela, ela ficou assim... Ela falou, eu nunca ouvi falar disso, eu já recebi vários fornecedores aqui e ninguém me alertou sobre Olha isso. só. Então, eu encontrei várias coisas erradas que tinham na operação e a gente partiu desse ponto pro ponto de segurança, que eu falei que as duas coisas andam juntas. E aí a gente foi evoluindo desde março até a gente conseguir fazer a implantação agora em novembro. Essa indústria é uma das maiores do mundo na área, né? E então é um orgulho gigante para a gente ter conseguido fechar com eles, porque realmente não foi nada fácil. Foram meses e meses de negociação, entendendo o problema do cliente, desenvolvendo uma solução, e aos poucos a gente está conseguindo melhorar, né, o dia a dia deles, que a ideia é justamente diminuir essas perdas para que eles possam aumentar a lucratividade e melhorar essa cultura errada que existe lá dentro de desvios, de extravios e etc. Que é importante, né, Ju? Tanto prevenção tá ligado com a área de segurança. Total. Porque é difícil uma conseguir operar sem a outra, né? Tem funções Sim. totalmente distintas, mas a integração facilita muito até mesmo com a parte de um projeto integrado, aliando também a segurança eletrônica, né? Uhum. Vocês conseguem trazer, Ju e Cadu, algum case, talvez que vocês coloquem como referência ali na prateleira de prevenção de perdas? Porque o que eu vejo o mais legal de prevenção de perdas é que ela atua dentro do core da empresa. E ela vai gerar impacto ali na última linha, que é na margem de lucro. E quando a gente fala de uma grande indústria, o que é 1%, 0,5% ali no EBITDA na última linha? Sim, total, total. A gente está falando, e o ROI, quando o cliente olha o custo e o retorno que traz, fica muito mais fácil de justificar uma ampliação, aprimoramento dentro da área. Vocês conseguem trazer algum case que para vocês está ali no top 1 prateleira de prevenção de perdas? Ou de projetos integrados com cliente que conseguiu trazer esse retorno? Acho que é esse mesmo, né? Esse é o É esse case. projeto. É o case. Qual que era o gargalo que o cliente tinha? Diversos gargalos. O cliente tinha desde problema de controle de acesso, tanto que o que eu vendi foi uma solução integrada envolvendo tecnologia, segurança e prevenção de perdas. Então, desde a parte de inteligência com as soluções, até a parte prática operacional com os colaboradores, né? E também a parte de evolução da cultura organizacional, que é o que eu estava te explicando, que não tem jeito, a gente não tem como fazer um trabalho desse sozinho. A Entendi. gente precisa conscientizar os colaboradores e fazer com que eles façam parte disso. Então, eu acho que o maior case que a gente tem hoje é justamente dessa indústria. Então, assim, para você ter uma ideia, lá o problema era tão grande que até no lixo era um problema. Então, enquanto eu estava indo fazer a verificação e o mapeamento nos produtos
que eram descartados, eu encontrei uniforme caracterizado, inteirinho. Se você pegasse do lixo, levasse para casa e lavasse, você conseguiria entrar na 100%. empresa. Ninguém fazendo controle de acesso. Então você chegava lá na frente, dava um sorrisinho assim, oi, bom dia, abriam para você a porta. Então assim, problemas desde a parte de entrada de pessoas até a parte de entrada e saída de matéria-prima e de produtos acabados. Então, os caminhões entrando sem lacre, sem controle, ninguém fazendo o controle do ponto 1 ao ponto 2, que é da fábrica até esse local onde é o CD de distribuição. E assim, a quilometragem de um para o outro é baixa. Mais ou menos uns 20 quilômetros de um para o outro. O que daria mais ou menos no máximo num trânsito? 1 hora. Os caras levando 4 horas, 5 horas. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho? Ninguém sabia responder. Então, assim, a gente conseguiu enxergar diversas oportunidades que o cliente teria ali, não só de melhorar a lucratividade dele, mas de proteger a reputação. Porque você imagina, a pessoa pega esse uniforme, esse exemplo bobo que eu dei do uniforme, e entra. Se é um concorrente, vai descobrir as informações internas. Se é um ex-funcionário que está nervoso por algum motivo, ele pode ter acesso a qualquer pessoa da empresa para se vingar. Total. Se é alguém mal intencionado, pode boicotar a própria linha de produção e causar um problema gigante para o cliente. Um problema que vai mexer com toda a reputação, com toda a imagem, e também vai trazer prejuízos de processos e etc. Então, falsificações e outras coisas mais que podem acontecer e realmente ter um impacto absurdo na companhia. Então, por incrível que pareça, ninguém tinha visto isso. Caramba. E a gente conseguiu enxergar. E hoje, dentro desse case, vocês são o pilar de prevenção de perdas ou eles têm alguém que é responsável por prevenção de perdas lá dentro, que é esse o ponto focal de vocês? Nós somos o pilar. Que legal. Nós estamos Vocês introduzindo. implementaram essa cultura lá dentro. Estamos introduzindo toda a prevenção de perdas lá dentro, toda a cultura de prevenção. Vou falar, é um desafio gigante. Tá? Porque o que você falou, assim, o que eu achei legal é que a gente fica procurando talvez o Pareto ali 80-20, que é uma grande perda, mas na verdade talvez são pequenas perdas que somadas têm um valor extremamente relevante lá dentro. Agora, quando a gente fala de prestação de mão de obra ali, ou terceirização da mão de obra, a gente está falando ali de colocar headcount lá dentro, colocar o que o cliente pediu, entregar, legal, projeto entregue. Nesse caso de vocês estão me passando que é a mudança da cultura interna de dentro da empresa. Então, é muito mais do que a parte operacional, a parte estratégica. Como mudar a cultura do cliente, ainda mais isso vindo de um terceirizado? Não é fácil. Não é fácil que primeiro você vai precisar vender essa ideia para o cliente, sendo que o cliente também não tem muito conhecimento dessa área, porque para ele tudo é novo. Então a gente levou diversos cases, inclusive o Ozawa foi comigo em algumas reuniões, super me apoiou, e a gente conseguiu mostrar para cliente que todos esses furtos internos e esses riscos que estavam acontecendo lá dentro colocariam a marca em xeque e poderiam trazer prejuízos também para o cliente final, né? Se consome um produto que foi falsificado, que foi danificado, alguma coisa desse tipo. Então, quando a cliente conseguiu ter a mesma visão que nós sobre a prevenção de perdas, ela achou que isso seria ideal. Então, o primeiro passo foi com esse primeiro ponto de contato. Dela. Exato. Depois, a gente teve que levar isso, como você disse, para o nível estratégico. Então, nós tivemos reuniões com os diretores, nós tivemos reuniões com o CFO, nós tivemos diversas reuniões internamente. E aí foi bem mais simples de explicar. Por quê? Essas pessoas do nível estratégico, elas já tinham vindo do mercado de outros players que já têm a cultura de prevenção. Inclusive, eles estavam sentindo falta dessa cultura lá dentro. Então, quando a gente teve acesso a eles, a gente conseguiu mostrar que o que a gente quer trazer também não é só o que está no mercado, mas é algo personalizado para o nicho de mercado deles. Então, aí, a gente conseguiu uma abertura bem maior, né, com essa parte estratégica. E aos poucos a gente foi desenvolvendo a solução, aí chega na parte operacional, na parte comercial, até a gente conseguir fazer a implantação. Mas por incrível que pareça, eu acho que o maior desafio que a gente vai ter vai ser justamente o contato com os colaboradores que já estão com os costumes inadequados. Precisam se adaptar, né? Então você imagina, você está acostumado a ter um segundo salário ali com algo que você consegue furtar de uma maneira fácil e simples. Aí chega a VigSeg. Um terceiro.
querendo colocar Atrapalhar. ordem na casa. Sim. Então a gente sabe que a gente vai incomodar muita gente, mas isso já estava previsto, a gente já sabia e a gente vai lidar com tudo isso porque não tem jeito, um projeto nessa magnitude, ele vai sacudir mesmo a poeira sobe, depois a poeira abaixa e a gente consegue tocar para frente. Então a cliente também já está brifada sobre isso. E agora, nesses primeiros meses, são meses de ajuste de equipe, meses de realmente passar essa cultura para os colaboradores, para a gente conseguir ter essas métricas daqui a algum tempo. Porque não tem jeito, a gente só vai conseguir ter mesmo essas métricas para falar para você, olha, diminuímos em tantos por cento a perda, depois de pelo menos uns 6 meses de trabalho, que a gente vai conseguir ter mapeado tudo, enxergado quanto que a gente conseguiu evitar de furto, quanto que a gente conseguiu evitar de quebra operacional, de vencimento e etc. Então, acho que daqui a uns 6 meses a gente pode conversar de novo e passar para você esses números. Perfeito, Ju. Ótima colocação. Eu queria saber da visão de vocês, vou direcionar essa pergunta para você, Cadu. Quando a gente fala de prevenção, tem essa questão muito estratégica. Hoje é um oceano azul ainda dentro do mercado, mas é uma dor talvez de um oceano vermelho, que já existe há muito tempo. Pela tua experiência, Cadu, o que você tem visto nos clientes, você acredita que parte do mercado que hoje é de segurança vai migrar para a prevenção? Quando você olha para o mercado, um CD logístico, para as indústrias, e quando você olha a operação atual, talvez muita delas poderia talvez enxugar a parte de segurança e migrar para a prevenção para atuar de forma conjunta? Você tem visto isso acontecer no mercado? Sim. Migrar, de fato, eu acredito que não. Agregar seria a palavra mais Correto. adequada, talvez, né? Você vê que um projeto 360, como esse case da Juliana, ele atua desde a parte de segurança perimetral até processos internos para evitar uma sabotagem. Você escutou aí ela falando, o cara pode sabotar um produto e isso pode trazer um prejuízo tremendo, inclusive a imagem do mercado. E aí você junta isso também com procedimento de controle de acesso, introdução de tecnologia, tudo isso está no projeto. A expectativa é você integrar tudo para que você reduza perdas em todas as partes, né? Não só interno, com prevenção de furto interno, mas também com questão de invasão externa, a parte perimetral, porque isso é muito importante. Então, agregar seria a palavra mais adequada. Mas olha que bacana, né, o que a Juliana disse, e o porquê que a gente saiu na frente num projeto de prevenção de perdas, num cliente que todos os concorrentes que visitavam, a galera queria fazer o que lá? Colocar vigilante. Tem um contingente grande para colocar um headcount de vigilante, controlador de acesso, portaria e tal, e ninguém estava olhando para isso. A gente fez uma convenção de vendas em janeiro desse ano, e nessa convenção a gente trouxe um profissional, acho que é o melhor do Brasil, a maior referência do Brasil, que é o Ozawa, para palestrar a respeito disso. E apesar de chamar convenção de vendas, não é só o time comercial que estava presente, o time de operações também. Porque eu tenho... fundamental depois para que eles consigam entregar com essa mesma qualidade que o time de vendas vai vender, né? Exatamente. O time de vendas faz a aquisição do cliente, a operação entrega, vai fazer o pós-venda, vai fazer a retenção. Então, se você não vendeu, você vai ajudar a manter, você vai ajudar a reter e ajudar a vender, porque o time de operações, o pessoal de prevenção de perdas, o vigilante que está lá, é o nosso vendedor diário, é o cara que vai vender, revender aquele cliente todos os dias, entendeu? Perfeito. Quando a gente fala, Cadu, dessa parte de tecnologia alinhada à prevenção de perdas, está dentro desse portfólio? Eu sei que, eu lembro até que dentro de uma das aulas do Ozawa, da imersão do Ozawa, se falava do... Não chama jaula, como é que chama? Jaula não. Que é aquela parte que é onde as pessoas entram, que faz o raio-x. Túnel de inspeção. Túnel de inspeção, rapaz, jaula não. Túnel de inspeção. O que tem de novo em relação à tecnologia para ser aplicado dentro do cliente, para ajudar nesse projeto integrado que vocês têm visto maior aplicabilidade ou está muito mais dentro da estratégia? Quer falar? Podemos falar os dois. Vai, pode começar então. Acho que as duas coisas. Primeiro, você tem que ter a visão, né, para você conseguir desenvolver a solução. Tecnologia não tem como ficar fora de um projeto, seja de segurança ou seja de prevenção de perdas. Então, desde o sistema que você vai utilizar para o CFTV, então o tipo de câmera que você vai colocar speed dome, vai colocar uma fisheye, vai colocar um analítico de vídeo junto.
qual vai ser o posicionamento dessas câmeras? Existe uma área de picking dentro do cliente que precisa ter um olhar mais específico, porque tem coisas pequenas ali rolando que podem sofrer furto? Ou é uma área que tem dificuldade de visibilidade, que você precisa ter, às vezes, câmeras até em movimento, num trilho? Depende, a gente vai ter que entender mesmo a infraestrutura local do cliente para poder sugerir qual vai ser a melhor alternativa. Mas o que eu digo para você é que sempre vai ter que ter. As câmeras não tem por onde correr, aí vai ter que ter speed doming, hoje a fisheye também, que é sensacional, dependendo da operação é até melhor que a speed doming. E tudo isso vai ter que estar integrado numa central. Seja essa central interna ou seja essa central externa. Por quê? Porque precisa ter uma ação posterior a uma ocorrência. E quem vai tomar essa ação? Então não adianta só você filmar tudo Depois e que aí aconteceu, vai procurar, ai, foi na semana retrasada. E não. Então você tem que ter uma ação imediata. E para isso, você vai ter que ter todo aquele sistema inteligente integrado a uma central. E essa central vai ter que estar preparada, como que você falou, a estratégia, a inteligência e os procedimentos para agir de acordo com a necessidade de cada cliente. E o que que é esse túnel de inspeção? Porque eu lembro que todo mundo ficou muito, na época da imersão, achou uma baita solução. Eu sei que vocês já foram muito rápidos e eu sei até que o que vocês viram de benchmark do mercado, a solução que vocês trouxeram ainda é muito melhor. O que que é o túnel de inspeção e que problema que ele resolve? Resolve o problema de revista, a princípio, né? Você tem um vigilante numa saída, pensa num e-commerce gigantesco. Tá. Né? Nós temos alguns na região de Cajamar, que é hoje os centros logísticos estão migrando para lá, não sei se por causa de incentivo fiscal e tal, mas está crescendo muito. Então você imagina que um vigilante, na saída de um colaborador, ele faz a revista visual de bolsas e também o detector de metal móvel. Ou a pessoa passa somente pelo detector de metal, aquele igual De aeroporto. de aeroporto. O túnel, ele vem com tudo isso e mais uma câmera térmica que identifica qualquer objeto diferente da temperatura corporal do indivíduo e aciona um pop-up na central de monitoramento. Então, se você entrar com algo no bolso, que pode ser um produto ali, alguma coisa, você trabalha numa empresa de bebida, um centro logístico aí ligado no e-commerce ou uma distribuição de bebida. Você está saindo com uma garrafa no bolso, uma garrafinha que seja, qualquer coisinha aqui. Um uísque hoje vale muita grana, Total. né? E isso é identificado pela câmera de calor corporal, e aí a central entra em contato e vai dizer o seguinte: ô Lucas, já vai saber que é você, porque você bateu sua facial lá, está cadastrado como um funcionário da empresa. Lucas, o que é isso no bolso da sua jaqueta? E isso evita essa perda de sair produtos valiosos, né? Então você está evitando perda ali através do túnel de inspeção. Também pode evitar uma perda da questão moral. Porque Menos numa invasivo, revista, numa questão vigilante, ele pode acabar vendo uma discussão ali, pode acabar tendo um entendimento de quem foi revistado de que a prática ali do vigilante tenha sido abusiva. Então, pode rolar uma discussão trabalhista e um pagamento de danos morais. Então, você evitou uma perda ali também. O túnel é um negócio muito impessoal, né? Então, é uma Total. tecnologia. Agora, você tem outras opções. Tem lugar que você não consegue colocar túnel. Né? A gente tem um contrato com uma grande montadora alemã em Resende, no Rio de Janeiro, e a vigilância não é nossa. Porém, a gente foi chamado lá para dar uma solução justamente na questão de revistas. Lá tem 15 postos de vigilância. E na saída, 2.000 funcionários saindo por turno. Então você imagina que não dá para... A confusão. A confusão tá armada. Né? É isso. 15 vigilantes, que é um contingente grande, mas você tem 2.000 funcionários saindo por turno, ao mesmo tempo. E detalhe, essa galera, o local é ermo, eles usam o fretado. Então a galera tem que sair até um determinado horário, porque senão o fretado simplesmente vai embora. É contratual isso com a montadora. Fretado, então você tem o turno lá, das 6 às 14. O fretado aguarda até 14h20. 14h20 o fretado vai embora. Se alguém demorou ali na revista, o que vai acontecer? O cara vai perder o fretado. E aí, outra confusão tá armada. Como que funcionava antes? A revista era sorteada. Então o vigilante, ele ia... Os 15 postos lá estavam a postos. Cara, humanamente é impossível você
revistar todo mundo, passar o bastão em todo mundo, olhar a bolsa de todo mundo. Então, daí é sorteio. Quem que define? É o vigilante. Pô, isso é um problema. Porque aquele cara que na mesma semana eventualmente foi sorteado 2 vezes, ele já pode se sentir constrangido. Perseguido. Então, qual que foi a nossa solução? Não dava para colocar um túnel lá. Também é impossível de colocar, mesmo que a gente colocasse 4, 5 túneis, não ia dar tempo da galera bater a facial, entrar no túnel, ia todo mundo perder o fretário também, né? Como que a gente fez? Um sorteador, a galera só passa no sorteador, quando apitar o vigilante, aí sim faz a revista. Então você já colocou uma tecnologia que não está mais, quem sorteia não é mais o vigilante, então não está mais na mão da pessoa identificar quem ela vai fazer a revista da bolsa ou passar o bastão detector de metais. E aí, fora isso, uma outra solução simples. Colocamos a câmera corporal, a bodycam. Então, para gravar, para inibir, né, as duas partes, tanto o vigilante, que não é nosso nesse contrato, quanto o funcionário, de se acalorar ali no momento. Pô, eu de novo? Como assim? Não, foi no sorteador. Ó, com licença, deixa eu ver sua bolsa, abre a bolsa, deixa eu olhar, vou passar aqui o bastão, tal. Tudo isso gravado. Então, se alguém se sentir constrangido e fizer qualquer tipo de denúncia, eu tenho gravado para as providências. Todo mundo está resguardado. Exatamente. Se o vigilante pisou na bola, as providências serão tomadas pela empresa prestadora de serviço. Agora, se o profissional não tem razão e, eventualmente, entrar com uma ação trabalhista, ó, a prevenção de perda aí. Eu tenho a prova de que ele não foi maltratado. Total. Entendeu? Então, são soluções simples, muitas vezes, que te geram uma economia absurda, cara, porque são 2.000 funcionários por turno, como eu disse. São 3 turnos rodando. E isso é legal, né, Cadu? Quando você tem essa visão voltado para a prevenção de perda, você está pensando na prestação de serviço, mas você está olhando as consequências em todos os âmbitos. Exatamente. Reputacional, jurídica, dos produtos em si, e você vai pensar nesse modelo 360, né? Você imagina o seguinte, eu sou funcionário lá da montadora, e eu, por algum motivo, achei que eu fui constrangido. Não tem nada filmando, não tem nada que registrou o momento da minha revista, o sorteio, nada disso. E esse profissional entra com uma ação trabalhista pedindo danos morais. Se eu não tenho como provar o contrário, o ônus da prova é do empregador. Sim. Se eu não tenho como provar que aquele dano não ocorreu, que ele não foi constrangido, eu já perco de largada. A gente vai discutir quanto, não é discutir se ele tem direito ou não danos morais. A gente vai discutir quanto eu vou pagar de danos morais para ele. Agora, se eu tenho tudo registrado e isso não configurou um dano moral, olha a perda que eu evitei. Entendeu? Por uma solução, como eu te falei, simples. A câmera corporal, a gente colocou 15 lá, uma em cada posto, tá? Com os seus devidos carregadores e tal. Então, o pessoal tem um projeto definido hoje que eles fazem, na hora de fazer a revista, já aciona a câmera corporal. Aí tem o tempo de gravação, o tempo de armazenamento, tem regra para tudo. Olha o tanto de perda que você está evitando. E isso também inibe o cara que estava mal intencionado. E, assim, eventualmente, quer entrar com uma ação trabalhista, ele vai falar, pô, peraí, o negócio ali estava gravando. O cara não me tratou mal, não. Ele estava fazendo o trabalho dele. Total. E está gravado. Agora, se o cara está de má fé, ele não vai pensar 2 vezes, né? Sim, e as probabilidades estão jogando agora ao seu favor, Exatamente. Né? Então é uma solução de prevenção de perdas simples, que a câmera corporal é utilizada para outras coisas também, é utilizada para rondas perimetrais, é utilizada para ocorrências, mas que você, um conjuntinho ali, um sorteador e uma câmera corporal, olha o tanto de perda que a gente está evitando numa montadora. A tecnologia está aí para todo mundo, Sim, né? O que sim. vai diferenciar é como você utiliza, trata dados, consegue aprimorar isso para o cliente. Queria saber, Ju, e para condomínio? Condomínio, talvez ali muitos olham para aquele escopo beabá, mais tradicional. Eu sei também que vocês têm soluções diferentes para condomínios, tanto residenciais, tanto para o comercial, mas drone eu já vi a lombada eletrônica, o totem de autoatendimento. O que tem mais saído para condomínio e quais são os problemas que talvez o mercado não atendia, que vocês começaram a atender com essas soluções, principalmente ligada à parte de segurança eletrônica? Eu nem preciso responder a pergunta que você já respondeu. Mas eu queria saber assim, Drone! quais eram as dores que existiam antes nesses condomínios que elas não eram sanadas e que vocês estão aproveitando disso agora? Eu acho que é justamente aquela questão do commodity que o Cadu comentou e você também. Muitas pessoas e muitos fornecedores ainda enxergam o nosso mercado como simplesmente postos. E não é isso. Quando você vai num cliente, independente se é indústria, se é centro logístico, se é condomínio corporativo ou residencial,
você tem que ir com visão 360 para enxergar todas as vulnerabilidades que existem no cliente e pensar em soluções. Então, a minha visita técnica hoje é isso. Eu entro no cliente, seja ele qual for, busco vulnerabilidades e falo sobre soluções. Então, essa questão da lombada eletrônica, para que serve? Que problema ela resolve? Ela resolve diversos problemas de pessoas que não gostam de seguir regras de velocidade e colocam crianças em risco, pets em risco, idosos em risco, pessoas com algum tipo de deficiência em risco. Então, eles não seguem regras. Então, tá escrito 20 km por hora, a pessoa passa a 40, 50. E a gente tem diversos casos e relatos de pessoas que sofreram acidente dentro de condomínio. Então, o que a lombada eletrônica, a lombada educativa, ela vai fazer? Ela vai conseguir captar, como se fosse um radar de rodovia mesmo. Ela vai captar a velocidade, a placa do veículo, e como todos os veículos vão estar cadastrados no sistema, automaticamente, quando o síndico, ou o administrador, ou quem quer que seja que tenha acesso ao sistema, puxa as informações, ela vai saber qual carro cometeu aquela infração. E ela vai conseguir tomar uma atitude em cima disso. Então, ela é ideal para quê? Condomínios residenciais, condomínios mais para o interior, que são gigantescos, que tem vias imensas, diversas vias. Nossa, é super, super, super válido ter uma lombada eletrônica educativa. Ju, se você for pensar na parte da segurança, o número de incidentes de roubo, de assalto de condomínio é infinitamente menor do que o número de pessoas que estão dirigindo em alta velocidade dentro de um condomínio. Exato. Que você está cuidando não só do bem físico, que talvez nesse grau de importância é infinitamente menor do que a vida ali de uma criança, de uma pessoa idosa, que tem dentro do condomínio, sempre tem alguém ali com pressa, dirigindo a 20, 30 km por hora, e com uma solução simples, você resolve esse problema de forma educativa, mas ela está ali de forma até autônoma, né, funcionando dentro do condomínio. Totalmente. E o custo é baixo, né? O custo-benefício é absurdamente ótimo e o custo de implantação é super baixo, então vale muito a pena. Acho que as pessoas ainda precisam abrir um pouquinho a visão para a tecnologia, porque às vezes acha que não implanta, porque acha que é muito caro. Ai, é muito caro, deve ser absurdo para implantar. E não é. Então, se você for fazer um comparativo do segundo exemplo que você deu, que é o totem de autoatendimento, se você for comparar o totem com o escopo que você tem de pessoas, você vai ver que você vai ter aí um saving. Então, tem que começar a fazer essa comparação. Não que o totem vai substituir 100% das pessoas, não vai, porque sempre vai precisar, dependendo da operação, sempre vai precisar ter alguém ali. Mas o que o totem de autoatendimento faz? Ele diminui muitas filas. Ele ajuda pessoas que às vezes você tá naquele dia, assim, chateado, que você não quer falar com ninguém, você só quer entrar, você só quer ir. Então, você passa ali no totem, já tem sua liberação, consegue entrar e sair de uma maneira mais fácil, impessoal, sem burocracia, sem filas. E você consegue sim, dependendo da situação, diminuir o seu escopo de recepcionistas, porque às vezes o prédio corporativo tem tanto movimento que precisa ter 5 recepcionistas no horário de pico. Só que sabe o que acontece no horário que não é pico? Elas ficam no celular. Ocioso. Isso aqui é o que acontece. Ocioso. Olha que engraçado aqui, Ju. Aqui tem muito, dentro aqui do condomínio, tem muita construtora. E tem dia que não tem ninguém, e tem dia que é lotado por conta dos corretores. Eles vêm algum dia fazer alguma coisa aqui. Então é isso, assim, tem dia que a recepção está 100% ociosa, e tem dia que é uma fila astronômica. Aqui, nesse condomínio aqui comercial, o totem caberia? Muito! Seria sensacional, por quê? O totem, ele justamente vai ajudar a aliviar essas filas, né? O cliente já consegue fazer um pré-cadastro antes de chegar no condomínio. Então, por exemplo, hoje nós viemos aqui, você poderia ter enviado um link para mim e para o Cadu. Nós preencheríamos esse link em casa, já tiraríamos a foto, e aí quando a gente chegasse aqui no condomínio, nós apertaríamos o botãozinho lá que está escrito cheguei. Aí você ia receber um aviso que eu e o Cadu estaríamos lá embaixo na recepção. No meu celular, provavelmente. No seu celular. Automaticamente, em menos de 1 segundo, você nos liberaria. E a gente conseguiria passar automaticamente pela sua recepção, sem precisar falar com ninguém e de uma maneira super segura. Por quê? Você vai ter os nossos documentos, você vai ter a nossa imagem, você vai ter, dependendo da situação, se você precisa que a gente faça uma integração antes de vir, se tem algumas regras de segurança que a gente precisa seguir, você já coloca junto no link. Então, eu já venho para cá sabendo quais são as regras, como que eu tenho que vir vestida,
Às vezes, dependendo do local, você precisa estar com EPI, com aquela bota de proteção, com alguma coisa. Então, você já consegue meio que educar esse visitante que vem até o local. E fazer com que ele passe de uma maneira segura e com que você tenha relatórios gerenciais à sua disposição. Porque hoje, se você quiser saber o horário que eu passei ali pela catraca, você vai ter que falar com a administradora, que vai ter sim. que pedir autorização lá para a administradora do condomínio, e aí um vai falar com o outro que vai passar o relatório para você. Vai ser um caos para você conseguir o relatório. Nesse caso, não. Você vai saber tudo o que aconteceu na sua Não, unidade. e posso te falar um outro problema, Ju, que eu vou trazer aqui o meu lado de cliente aqui. Muitas vezes chega uma pessoa que é um visitante nosso, só que toca no telefone. Eu vejo que muitas empresas, principalmente quando a gente fala de tecnologia, empresas de pequeno, médio porte, não tem uma recepcionista. A gente não tem, porque não é o nosso dia a dia receber clientes. Então, assim, quem que atende? Às vezes está todo mundo em hora de almoço, ninguém atende. Ou pior, às vezes, tem um convidado, o convidado ele vem, chega na hora da recepção, ele liga. É o Pedro. O Pedro ligou aqui. Ninguém sabe se o Pedro é convidado, se ele não é. E às vezes eu estou numa reunião. O pessoal não quer me parar na reunião para perguntar, o Pedro está lá embaixo, ninguém confirma, fica uma situação, as pessoas não querem invadir a sala de reunião para fazer essa pergunta. Se eu tivesse cadastrado, todo mundo já sabe. Bom, se o Lucas cadastrou, está cadastrado. Se alguém cadastrou, sabe a pessoa mesma que fez essa autorização. Exatamente. Exatamente isso que você falou. Você resolve diversos problemas do dia a dia com uma solução simples, que também não é super cara como as pessoas pensam. Quando você vai fazer o comparativo, você consegue ter saving Total. e você não tem mais alguém ali ocioso no celular, sem fazer nada nos dias em que você tem um movimento maior. Então, essa solução é maravilhosa. Eu vejo ainda mais, Ju, nos prédios, por exemplo, aqui o prédio é 24 horas, sábado e domingo. Poxa, o quanto faz sentido você ter uma operação grande, às vezes à noite, que é praticamente quase 100% É. autônomo. E dentro, por exemplo, aqui, qual é o caso do condomínio? Se alguém vem fora do horário padrão aqui do condomínio comercial, o próprio condomínio tem que ligar no meu celular. Eu tenho que aprovar. Então, assim, todo esse processo, a probabilidade, e acontece muito. A própria Yara que já veio no condomínio, me ligaram, eu não atendi, porque eu estava fazendo alguma coisa, ela teve que voltar para casa. Falta de tecnologia. Tô achando que eu vou terminar aqui a gravação e vou descer na Eu administração. vou passar o nome do zelador em off aqui para para você. vender um totem de autoatendimento. E me diz uma coisa, essa solução é mais voltada para condomínios comerciais ou residencial também cabe para um condomínio residencial? É mais pro comercial. Mais comercial, né? Mais pro comercial. Então, geralmente, no residencial, dá para colocar? Dá. Mas o residencial, a gente prefere colocar o facial mesmo. E aí, com esse mesmo sistema, você conseguiria enviar para mim o link de convite, fazer a minha liberação, e quando eu chego, eu consigo passar pelo facial e entrar. E o último aqui que eu quero saber, drone. Drone é lindo, estético, mas eu quero entender. Qual que é o problema que o drone resolve? O drone, já eu vi muitas discussões, o drone substitui o vigilante, não substitui o vigilante. Porque quando eu começo a ver os cases de aplicabilidade do drone, eu começo a ver que ele vai muito além até mesmo da segurança. Parte de prevenção, parte de manutenção. O que vocês que estão ali do dia a dia do cliente conseguem ver de aplicabilidade aí, Cadu? Você que eu sei que já implementou alguns condomínio residencial, tanto para a parte logística, e-commerce, o que tem resolvido de problema o drone? Ele agrega a vigilância, então ele não substitui também, ele agrega, às vezes diminui o headcount, isso é verdade. Eu posso, por exemplo, no condomínio residencial ali, horizontal de casa, eu posso substituir talvez uma Honda por um drone? Você pode substituir um posto pelo drone, mas o drone, ele é automatizado, ele não é autônomo. Sim. Ele ainda precisa da figura do vigilante, o vigilante piloto de drone, hoje até na convenção já está estabelecido isso, existe o vigilante piloto de drone, ele tem que ter um curso, a ANAC tem que aprovar e tal. Você consegue reduzir sim o headcount, consegue reduzir um posto de Honda e o drone apoiando essa Honda, mas qual que é o ganho que você tem num condomínio horizontal com uma área, por exemplo, de APP, preservação permanente? Cara, o vigilante não entra ali, o drone consegue enxergar. E à noite o drone enxerga muito melhor ainda, porque ele tem a câmera térmica. Então isso já é um ganho absurdo. Se você quer fazer uma inspeção num telhado, numa calha, numa caixa d'água, nos lugares que são de muito difícil acesso, o drone vai fazer isso por você. Eu fico imaginando o invasor dentro de um condomínio horizontal
Ele pode estar dentro das casas, ele pode estar numa... Sim, o drone tem uma visão, eu vejo, na minha visão de leigo, muito mais privilegiada do que alguém que está terrestre. Não, com certeza. O drone você consegue, inclusive, se comunicar com o invasor ou alguém do condomínio que esteja num lugar que não autorizado. Ó, você de camisa preta, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí nesse local? Você está autorizado para estar aí? E aí sim, o vigilante que está operando o drone pode acionar uma outra ronda para ir lá dar um apoio. Então o drone você ganha velocidade, você reduz custo, porque você não tem aquela ronda tão intensiva, combustível, a questão do ESG, o drone entrega um pouco também, diminui o headcount, porque de fato o drone acaba sendo mais em conta do que esse custo todo que a gente tem com vigilante, com salário, encargos, impostos, Veículo, enfim, né? veículo, Combustível, tudo isso, e você tem o ganho de ele alcançar algumas áreas que humanamente não seriam possíveis, entendeu? O cara de moto muitas vezes não chega em algumas áreas que o drone chega com muita velocidade e consegue enxergar ali e transmitir essa imagem em tempo real para o operador. E o drone para a indústria, Cadu? E Ju, o que vocês têm visto de aplicabilidade? Pode entrar dentro de uma indústria, ele pode estar dentro de um CD, ele não pode? Qual que é a aplicabilidade quando a gente pensa num, vamos falar aqui, um grande CD, talvez? Nossa, o drone ele tem aplicabilidade praticamente em qualquer tipo de cliente. O que você precisa é de uma autorização, registro do voo, né, que vai ser feito, e da sua operação para que você consiga realmente operacionalizar o drone ali no dia a dia. Por incrível que pareça, eu acabei de fazer uma certificação de pilotagem de drone, né? Sexta-feira eu amei, maravilhosa, e eu tô assim, eu tô encantada com tudo que o drone pode fazer. Desde o acompanhamento de uma carga, por exemplo, você falou de centro logístico, então você está recebendo um container lacrado que vale milhões e é um produto super crítico que vai entrar ali. Então, você vai vir com a escolta armada até um determinado ponto, mas claro que geralmente a escolta armada não entra no condomínio. Sim. Então, o que pode ser feito? Olha que incrível. Você pode colocar o drone para ir até o seu perímetro e a hora que esse caminhão chegar, você já vai fazendo acompanhamento da carga. Ou seja, de dentro da sua central, porque o drone também pode estar integrado com a sua central interna ou externa, você vai conseguir acompanhar essa carga em real time, gravar tudo que estiver acontecendo e qualquer problema que aconteça aí nesse meio do caminho, você vai ter as imagens ali e vai conseguir agir aí de acordo com a situação. Então, além dessa parte de fazer rondas e tudo mais, e da economia que você tem, ele aumenta muito a sua segurança. Ele, como o Cadu falou, às vezes você tem terrenos que são acidentados. Como que o vigilante vai lá? Mesmo de moto, ele não vai conseguir. À noite, como é que ele enxerga? Exato. Ou animais. Ou, olha que coisa bacana, foco de incêndio. Porque quando você tem área de preservação permanente, em alguns locais, devido à seca e em algumas épocas do ano, acontecem muitos focos de incêndio. E esses focos podem colocar em risco toda a operação. Então, o drone ele também detecta focos de incêndio. E aí você consegue acionar aí toda a área devida para conseguir entrar com os procedimentos. E mais que isso, o drone encanta o cliente. Total. Porque você imagina, você chega num centro logístico, e é o dia que eu sei que você é um cliente super importante, então o que eu posso fazer? Eu coloco ali um áudio específico dentro do drone, que o drone vai repetir para você, e quando você chegar, o drone te recepciona. Seja bem-vindo, Lucas! Vou te mostrar o caminho. E ele simplesmente vai mostrar o caminho para você, ali você vai seguindo o drone, depois ele te deixa no local adequado e voa novamente dando tchau para você. Você imagina como você se sentiria se você fosse recebido assim por um drone? Experiência do cliente, total. Então, tudo isso é possível, é o que eu falo, o céu é o limite. O que as pessoas precisam é ter um pouco mais de abertura para a inovação. Dá uma chance para essa inovação, porque às vezes as pessoas são old school, as pessoas não querem sair daquela caixinha, sabe? Querem ficar para sempre ali. E quando você vê que uma solução como essa, além de trazer saving, melhorar a sua operação, pode encantar o seu cliente de uma forma que você nem imagina, aí você pode ver que, além de tudo isso, o drone pode sim aumentar a sua lucratividade e sim te ajudar a reter os seus clientes e fidelizar os seus clientes. O gestor de segurança pode pedir até orçamento para a área de marketing, né? se a dele estiver apertada. Você viu
E ela disse encantar o cliente, mas você está encantando o cliente do seu cliente Que é nesse muito caso. mais importante. Olha que loucura, É muito né, mais meu? importante. Que é quem vai deixar o dinheiro ali na Sim. mesa para você. Eu vejo como... Eu vi um case, até o Renato Darisca estava me passando, de área compartilhada de segurança junto com manutenção por vistoria do telhado, de calha, de energia solar. E aí vai da abertura do cliente para montar esse projeto 360 com todas as áreas, né? Exato. Pessoal, vou fazer a pergunta talvez que grande parte dos compradores tem na cabeça, alguns fazem, alguns não, mas eu queria saber essa resposta de vocês. Vou direcionar essa para você, Cadu, mas eu queria que a Ju complementasse. Existe hoje uma conotação no mercado de facility terceirização que vocês acabaram já botando por terra já, que é um mercado de commodity, que todo mundo oferece a mesma coisa, tudo igual, que ganha quem tem o menor preço, e eu já sei que de bate-pronto, o preço de vocês está longe de ser o mais baixo do mercado. Não é também talvez o mais alto, mas eu entendo que é o justo, dentro de uma empresa que é especializada e está vendendo ali muito mais do que só preço e headcount. Quando o cliente busca entender, no caso de vocês, vamos pensar num escopo padrão ali, controle de acesso, portaria, segurança, limpeza, e ele pergunta para vocês, qual que é o diferencial da VigSeg para o mercado? O que vocês trazem para o cliente ali nesse discurso? É treinamento, é qualidade, é projeto? O que vocês entendem ali que é onde vocês conseguem fazer o cliente entender que a VigSeg é uma empresa diferente do mercado? Lucas, duas palavras acho que resumem tudo isso. Integração e agregar valor à operação do cliente. Mas a gente falou bastante aqui de navegar no Oceano Azul de prevenção de perdas. Estamos com grandes projetos. Eu falei um pouco desse projeto da Montadora do Rio. A Ju tem um projeto incrível em 3 plantas, numa das maiores empresas fabricantes de suplementos do Brasil. Empresa que fatura bilhão aí, um case de muito sucesso. Mas olha onde vai a nossa disrupção, né? Você fala em diferencial, como que você atende o cliente de uma forma diferente, integrando e agregando valor. Sempre tem que ter uma proposta alternativa. O comprador, ele precisa, por compliance, por governança, atender ali um escopo pré-definido, geralmente do tomador de serviço, geralmente do gestor de segurança ou do gestor de facilities. Mas aquele cara que sai na frente é o cara que também pede a oportunidade de apresentar uma proposta alternativa. Eu queria te dar um exemplo que foca em disrupção também e não tem a ver com prevenção de perdas. Eu tenho um cliente hoje, nós temos um cliente hoje no grupo VigSeg, que é uma empresa chinesa de energia solar, líder de mercado. A gente começou lá com limpeza e hoje eu estou terceirizando alguns serviços lá que não eram imagináveis terceirizar antes. Então eu coloquei lá analista de pós-venda, Caramba. analista de atendimento, técnico de laboratório, tem o pessoal trabalhando na operação do cliente, não executando o trabalho final, mas o trabalho intermediário, e isso vai desafogando a gestão do cara para ele poder focar no core business dele. Então, sair totalmente do commodity. Eu tinha uma empresa antes lá, que não era uma empresa de terceirização de facilities, era uma empresa com foco em ambiental, terceirização de logística, e não estava tendo um atendimento adequado, as soluções não estavam, as soluções apresentadas pelo concorrente, uma empresa grande, inclusive, estava na Bolsa de Valores, ela estava prestando um serviço muito comoditizado, e a gente acabou entrando lá, oferecendo muito diferencial, e hoje o pessoal da China, eu tive uma reunião recentemente, a ordem dos caras é o seguinte, terceirização em massa, porque o negócio está indo muito bem. A gente vem ampliando esse contrato, a gente começou com limpeza lá, olhou para outras áreas, como é dentro de um centro logístico próprio, que já tem a segurança do centro logístico, nós não temos relacionamento lá, eu podia parar por aí. Pô, já pegamos a limpeza, e agora? Não, peraí, vamos atender melhor esse cliente e explorar quais são as oportunidades que a gente tem, inclusive para novos mercados. Então, acho que isso é um grande diferencial. Ô Cadu, mas vou fazer uma pergunta aqui pensando nesse lado do cliente. Quando você até fala de que você está terceirizando pós-venda já entra numa parte quase core business do cliente, ali, uma parte estratégica do cliente, né? O que o cliente ele busca quando ele terceiriza uma área mais estratégica? Ele busca redução de custo, ele busca melhor gestão, ele busca facilidade. O que ele busca quando ele quer terceirizar essas áreas que são importantes para a empresa dele e ele dá na mão do terceiro, que é uma baita confiança? Isso. O que eu estou terceirizando são os analistas e os assistentes. Ou seja, é a gestão trabalhista do negócio e o atendimento em si. Agora, a gestão do departamento é dele. Entendi. Então, a integração, o meu analista, o meu assistente lá, ele tem uma integração com a gestão direta dele. Então, ele não abre mão da gestão do departamento, mas ele terceiriza
a massa, digamos assim, entendeu? Ele tem um gestor técnico, que é o líder dele lá dentro, e o gestor como empresa dele. Exatamente. A gente consegue treinar esse pessoal para entregar até numa velocidade maior, porque senão ele sai do foco dele, que é o atendimento do cliente dele em energia, entendeu? Então eu consigo entregar essa mão de obra qualificada e fazer a gestão trabalhista do negócio. Senão ele fica muito inchado, entendeu? Não é o core dele ficar inchado, o core dele é focar na parte de energia solar, Inovação. de inversor, tal, inovação, e a parte trabalhista, a parte dos recursos humanos, a gente segura. Perfeito. Eu vejo que hoje um grande desafio, principalmente nessa área de mão de obra terceirizada, a gente está falando ainda assim, a gente falou muito de tecnologia, mas ainda o core são as pessoas. Então, quando a gente fala de uma empresa que tem um alto nível de turnover, ou como que ela qualifica esses funcionários, tudo isso repercute tanto positivamente ou negativamente diretamente no cliente. Como é que vocês fazem para lidar hoje com essa mão de obra no quesito contratar bem, reter bem, diminuir turnover? O que vocês têm aplicado hoje em relação à mão de obra para conseguir oferecer um bom serviço para o cliente? Ô Lucas, uma empresa de terceirização, ela, no fundo, é uma grande empresa de RH. Total. São pessoas, é uma realidade. Né? O setor mais difícil, agora a gente tem que puxar um pouco para o nosso lado aqui, é vendas, cara. O setor mais difícil é vendas. O segundo mais difícil, com certeza, é a operação. Só que a empresa, por si só, ela é uma grande empresa de RH. Então, se você não tiver um processo bem definido de recrutamento, seleção, e discutir com o seu cliente, muitas vezes, um benefício maior para o cara, fora da convenção, visando reduzir turnover, visando reduzir a rotatividade em si, e premiando os melhores, você não sai do lugar. É mais do mesmo, porque pela convenção, hoje a oferta em São Paulo, vamos falar de São Paulo. São Paulo vive um momento de pleno emprego na área de terceirização. O cara ele sai de uma e vai para outra, no outro cliente diferente, e ele quer ir aonde ele ganha a mesma coisa, mas trabalha menos, em tese. Se você premia por performance, aí sim você tem retenção. Então, premiar de fato aqueles que estão despontando positivamente, prêmio assiduidade, prêmio por performance. E dinheiro, né, cara? Dinheiro mesmo. Ou tem algum tipo de cartão que ele pode trocar por alguma coisa, ou benefício, mas tem que ser algo que faça realmente a diferença no bolso e na casa do profissional. Aí sim você consegue aumentar a retenção. Nossos últimos contratos, dos últimos 6 meses, todos eles a gente está colocando prêmio por performance, cara. Prêmio por assiduidade e performance. Isso tem destacado bastante. Pô, Cadu, mas você não aumenta o preço e tem que repassar isso com o cliente? Aí entra o papel do executivo na parte consultiva para explicar qual o ganho que o cliente vai ter nisso. É lógico, muitas vezes a gente é apertado pelo comprador e acaba dividindo essa conta com o cliente. Mas não é ruim dividir essa conta com o cliente, porque isso é melhor para mim também, é melhor para minha performance interna. Reduzir a rotatividade é muito melhor para o meu custo, que é o custo indireto do meu cliente, que é o meu direto, entendeu? E vocês estão vendendo para o cliente solução. Parte Exato. do princípio que vai ser algo. E se você vende uma operação daquilo que o cliente quer, enxugando todos os custos, com uma área com uma alta rotatividade, sem mão de obra qualificada, você vendeu o problema para o cliente. E ele vai reclamar lá na ponta. Virou commodity de novo. Virou commodity de novo. Aí o cara só olha a última linha. Então não dá para olhar só a última linha. A gente precisa, de fato, principalmente a mão de obra, essa mais carente, essa mão de obra que tem um salário no piso ali, não dá para olhar mais só para a convenção. Você precisa trazer diferencial porque o seu cliente interno é o colaborador. É ele que vai deixar o seu cliente feliz. Eu não estou todo dia no cliente, entendeu? Perfeito. Ju, eu quero ver essa resposta também sua, porque eu já acompanhei alguns projetos de vocês e eu vi que sempre quando vocês estão dentro de uma implantação, vamos falar que quase o time todo, vem desde o diretor, o executivo, o operacional, treinamento, cuidado nos detalhes. E quando a gente fala dessa parte humanizada, tanto de recrutamento, seleção e gestão, e tem essa proximidade, eu queria saber da sua percepção. O que a VigSeg consegue se diferenciar hoje do mercado? Acho que a VigSeg, primeiro, ela é uma empresa que ela já tem um pensamento diferente das outras. Já trabalhei em outras empresas, mas geralmente é aquele pensamento que eu falei para você, mais old school. E a VigSeg não, ela aceita sugestões. Ela dá uma liberdade maior para que a gente possa trabalhar e desenvolver soluções fora da caixa. Por isso que eu me identifiquei muito com a empresa e tenho desenvolvido esses projetos, porque realmente a empresa me dá esse espaço. Então isso é algo raro e isso é algo que eu valorizo muito, porque eu acho que o que importa é atender muito bem o meu cliente. E eu sou aquela pessoa que eu participo desde o primeiro dia até a implantação, até o pós-implantação, até tudo. Eu acompanho absolutamente tudo.
E isso também é muito bom na VigSeg. Por quê? Queira ou não, o cliente, ele cria um relacionamento de confiança primeiro com o consultor. Então você imagina, tem empresas que o consultor some depois que faz a venda. Então a operação assume, implanta e cadê o consultor? Que vendeu, que prometeu? Desaparece. E na VigSeg não. A gente não só precisa acompanhar, como a gente tem obrigação de acompanhar. E se a gente perder esse cliente nos primeiros 6 meses, a gente não recebe comissão nenhuma. Olha que legal. É zero. Porque o nosso compromisso não é vender. O nosso compromisso é resolver o problema do cliente. Então, se o cliente ficar 6 meses dentro de casa, ok, você vai receber. Se o cliente não ficar, você não vai receber, porque você não fez o seu trabalho. O seu trabalho não é só vender. O seu trabalho é reter esse cliente, é satisfazer as necessidades dele. Então, acho que isso é muito legal, né, na VigSeg, e a gente consegue desenvolver isso junto com a operação. Então, todos esses contratos que eu tenho implantado, eu mesma vou lá, eu faço treinamento, eu participo, eu acompanho, eu faço relatório, eu compartilho com o cliente. Eu faço parte de todas as reuniões estratégicas do pós-venda. E eu falo para o cliente, você pode me cobrar depois. Eu não vou simplesmente passar o seu contato para o coordenador operacional ou para o supervisor e você não vai mais falar Só volta comigo. no dissídio. Não. Você vai falar comigo quando você precisar. E isso também tem feito com que os clientes sintam mais confiança em fechar com a gente, porque o cliente está vendo, ele acompanha, e quem me acompanha ainda nas redes sociais vê que eu estou ali no meio. Se for preciso fazer um treinamento na prática, pegar a vassoura, eu vou estar com a vassoura na mão, ajudando os colaboradores e incentivando. E o que eu tenho visto? Que essa atitude próxima dos colaboradores e próxima da operação tem feito com que os colaboradores se motivem e também tem feito com que o cliente enxergue a gente de uma maneira muito diferente. Porque os clientes têm falado assim para mim, nossa, mas eu nunca vi consultor fazer isso aí que você está fazendo. Falei, mas eu não sou qualquer consultora. Eu estou aqui para resolver o seu problema. Então, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos em relação a essa questão de se envolver. Então, Lucas, o que eu acho? Às vezes o consultor deve imaginar que, nossa, eu vou me envolver ali, eu estou descendo de nível. Eu digo que é o contrário. Eu digo que quando você vai ali na operação e participa de tudo aquilo que está acontecendo, você está, primeiro, aprendendo com as pessoas que estão ali para servir o cliente todo dia, como o Cadu falou. E segundo, você está mostrando que você não é melhor que ninguém. Você está ali junto com eles para entregar uma solução. E se eles precisarem de alguma coisa, eles podem contar com você. Então, essa união tem feito toda a diferença. Vou falar para você, teve uma sequência de indústrias que a gente fechou aqui, começou na ABC e aí eu levei para Minas. E a gente só conseguiu fechar esse projeto, dessas 3 plantas, justamente por causa disso. E o cliente falou, meu Deus, eu nunca vi isso, o que é isso? Você vai ajudar? E vou. Claro que eu vou, saia cheia de poeira de dentro do estoque, mas o estoque ficou lindo, maravilhoso, perfeito, como eu falei para ele que ia ficar. Então, aí ele me entregou as outras 2 plantas que ele tem em Minas, que são plantas lindas, incríveis, e esse cliente, na área dele, ele é o maior da América Latina. Caramba. Então, olha a confiança que ele teve. Total. Total. Para me entregar 3 plantas, uma aqui em São Paulo e 2 em Minas Gerais. E geralmente é isso, né, Ju? O cliente ele te dá uma oportunidade de mostrar tudo aquilo que você trouxe no discurso de vendas. Aqui a gente vai elevar a expectativa do cliente, sim, mas agora é a hora da realidade, vamos entregar. E aí, no momento que isso é correspondido ou até mesmo superado em relação às expectativas, ele vai te dar diversos... Porque o que mais tem do empresário é problema, do comprador, do tomador é problema. Ele precisa de gente boa para resolver. Sim, e não é que a gente vai acabar com os problemas, porque eu falo isso pro cliente, falo, ó, eu não tô aqui para vender para você o mundo de ilusão. Não. Eu não estou falando para você que comigo, com a VigSeg, você não vai ter problemas. Eu estou falando que quando você tiver qualquer problema, eu vou estar aqui para te ajudar a resolver. Porque a gente lida com pessoas, Lucas. Então, não são robôs, não são sistemas. Às vezes a pessoa faz algo que não está programado, faz algo fora da orientação daquilo que você combinou com ela. Então, o grande diferencial da VigSeg nisso é a gente está ali para auxiliar. E claro, se aquele colaborador não corresponder com a expectativa, infelizmente a gente vai ter que fazer a troca. Porque o nosso principal objetivo é atender o cliente bem. E por isso que existe um período de experiência.
Então, o colaborador não performou naquele período, o cliente vai sinalizar, a gente vai pedir desculpas para o cliente e vai procurar outra pessoa. Até a hora que a gente consegue ajustar a equipe de uma forma com que a equipe ande super bem e aí o cliente consegue enxergar todas as melhorias operacionais, que é isso que está acontecendo aqui já em São Paulo, nessa planta que a gente implantou primeiro, e está sendo muito bom. O cliente até deu aí presente de Natal para todos os funcionários, o pessoal está super feliz trabalhando lá. Muito Que legal, legal, muito Zô, que legal. legal. Dá para ver o brilho nos olhos de vocês falando dos Sim. projetos. Eu queria ir para a última pergunta. Eu queria entender de vocês, quando a gente fala de ambição de futuro, eu acompanho o crescimento da empresa de vocês, cresceu muito rápido aqui em São Paulo nesses primeiros anos. A gente está falando o quê, Cadu? De 1 ano e meio? 18 meses, 18 meses. Onde que vocês miram chegar? Vamos falar que nem tão longo prazo, mas nos próximos 3 anos, quem está assistindo, onde que vai ver a VigSeg? Em 3 anos a empresa vai ter 2.000 funcionários. Esse é o projeto, né? Legal. O planejamento. Então a gente começou com 0 em São Paulo, marco 0, julho de 2023. Aí foram 6 meses de planejamento, certo? Viramos o ano aí com poucos funcionários, 60, se eu não me engano, e agora a gente está com 300. Então olha o que aconteceu de janeiro para dezembro, né? O projeto, Lucas, você falou de 3 anos, né? Mas o nosso projeto inicial, ele é um projeto chamado 5 em 2. Seria alavancar a empresa, o potencial que ela teria de alavancar em 5 anos, em 2. Para isso, foram necessários 6 meses de planejamento, foi de julho a dezembro de 23, e os 2 anos valendo é 24 e 25, 2 anos completos. Então, o primeiro ano a gente já está caminhando para o encerramento, o resultado está sendo muito positivo. Ano que vem a gente vai mais do que dobrar de tamanho, esse é o planejamento estratégico da companhia aqui para a Regional São Paulo, mas você viu que a gente já está invadindo outros estados. Eu falei de Rio, ela falou de Minas, a gente está muito agressivo no Sudeste, né? Tem projetos no Espírito Santo também, a gente está com algumas coisas bem interessantes aí para acontecer. Então, o fim desses 2 anos, eles sendo positivos, a gente vai planejar mais 3 no caso, mas falou 3 anos, daqui 3 anos, a empresa vai ter que ter 2.000 colaboradores pelo nosso planejamento, aqui em São Paulo, né? Então você entende o seguinte, a VigSeg, 4.800 colaboradores, né? E isso, a empresa tem 21 anos de mercado. Em 3 anos, a gente vai crescer 50%, entendeu? Só na nossa regional aqui, entendeu? E eu acho que o E mais... no privado, tá? No privado. O que eu acho mais legal, eu acho que foi muito mais difícil vocês saírem no primeiro do 0 até os 13, porque do 0 você não tem cliente, era uma hipótese o quanto que ia dar certo, quanto ia crescer, o planejamento não tinha tantos dados quanto vocês têm hoje, taxa de conversão, volume de leads, de time de vendas, vocês estavam tudo ainda sendo validado, né? As contratações, a operação, tudo. Então acho que agora é um caminho mais exponencial ainda, né? Sim, a gente vai dar uma retrofitada no projeto, agora no final do ano, para iniciar 2025 um pouquinho diferente, mas tem muita coisa validada, como você falou. Agora a gente tem resultado concreto e justificável para investimento, novos investimentos, e isso dá segurança, tanto para o board da empresa, quem está colocando dinheiro, né, porque essa é uma realidade, quanto para o nosso time, né, falar, olha, vou recrutar alguém, eu ia fazer um jabá aqui, que a gente está com 2 vagas, não sei se pode colocar, pode colocar. eu vou fazer um jabá, a gente está com uma vaga para SDR, uma vaga bem interessante, e outra vaga para executivo de vendas, mas a régua é a Juliana, então o vendedor mágico, né? O que é o vendedor mágico? É o que vocês falaram aí. O cliente compra e ele desaparece. Né? Ele não existe na VigSeg, né? Ele não existe. Então, a gente está com 2 vagas, o pessoal que quiser aí me procura no LinkedIn, pode me adicionar nos grupos aí ou no WhatsApp. A gente vai recrutar agora no final do ano para 2 novas pessoas iniciarem em janeiro, né? Até acabamos descontraindo um pouco, mas é uma realidade. A gente está retrofitando o projeto, a gente vai ampliar o time, está fazendo novos investimentos aí, e em operação também, obviamente, porque a operação acaba suportando, né? Não existe crescimento sem retenção. E quem atua no pós-venda é a operação. Então, no início do projeto, a operação estava enxuta até demais. Por quê? Porque o investidor não sabe se vai dar certo. Como que você investe em operação? Como é que você investe numa estrutura linda, um escritório bonito, contrata um monte de supervisor, coordenador operacional e tal, e você não vende, o que esses caras vão fazer? Não vão fazer nada. Porque a operação, justamente, ela é contratada para fazer a retenção. Das vendas. É uma consequência. Então, agora, a gente está validado, testado, a gente tem número concreto para praticamente tudo, os indicadores estão bem alinhados, a curva
ela está muito positiva. Agora é o momento da gente investir um pouquinho mais e realmente fazer esse projeto dar mais certo ainda, entendeu? Ju, vou fazer minha última pergunta para você. Eu vejo você muito atuante, principalmente, talvez nos últimos meses, ou até mesmo nesse último ano, principalmente nas redes sociais, LinkedIn, tanto nessa parte de geração de conteúdo. Eu queria saber para você o quanto as redes sociais e o digital têm impactado nas vendas da VigSeg, o quanto isso consegue te agregar no processo comercial e se consegue. Ótima pergunta. E eu digo que eu sou a Juliana antes e depois da VigSeg. Porque eu sempre fui uma profissional comprometida, sempre estudei muito, sempre corri atrás de entregar aquilo que eu prometo, mas faltava essa visibilidade das pessoas verem o que eu faço, porque eu não mudei em nada. Eu simplesmente mostro o que eu faço agora nas redes sociais. Então, E isso começou quando eu entrei na VigSeg, tive contato com você, com o Colette, com o Cadu, e comecei a entender a importância da imagem para o consultor, para o vendedor. E aí eu resolvi desenvolver a minha imagem profissional de uma forma mais efetiva. Então, fiz um Instagram só profissional, coloco as coisas, coloco a minha interação com os funcionários, a minha interação com os clientes, as visitas técnicas que eu realizo. E vou falar para você, mudou completamente. muda. Eu chego nos clientes, os clientes me conhecem, eu recebo indicações, eu sou convidada para fazer diversos programas, palestras, podcasts, e queira ou não, isso me deu muito mais autoridade no mercado. Então, é o que você falou, hoje em dia muita gente me conhece, e gente que eu nem sabia. Total. Fala, eu já Total. te vi na rede social. E a gente, às vezes, não dá tanta importância para isso. Mas isso não só necessariamente vai aumentar o seu número de vendas, isso vai te dar credibilidade. Porque é o que eu falei, não é você falar, é você mostrar o que você fez. Então hoje, se eu chego num cliente e abro meu Instagram, eu falo, ó, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Olha lá meu Instagram, olha o curso de drone que eu fiz, tá tudo lá. Então as pessoas precisam enxergar a rede social como um portfólio. Um portfólio de você como profissional, um portfólio de tudo aquilo que você é capaz de fazer e também um portfólio de quem você é como pessoa. Porque as pessoas não querem mais só saber quem é a Juliana vendedora. As pessoas querem me ver fazendo rapel, as pessoas querem me ver cantando, as pessoas querem me ver cozinhando, as pessoas querem saber com quem eu namoro, as pessoas querem saber aonde eu viajo, o que eu faço, me pedem dicas. Então, as pessoas se aproximam de você por além daquilo que você é como profissional, por aquilo que você é como pessoa. E isso faz com que as pessoas gostem de estar com você, de conversar com você. Então, quebra aquele gelo inicial. Aí você chega num cliente, você já começa a conversar sobre diversas coisas, quando você menos imagina. A última coisa que você falou foi sobre os serviços. Total. Então, eu até agradeço, porque realmente quem abriu a minha visão para isso foi você, juntamente com o Cadu, juntamente com o Colette, todo esse pessoal do Bootcamp, e eu agradeço muito, porque realmente a minha vida mudou completamente, depois Legal. que eu comecei a aplicar na prática tudo que vocês me ensinaram. E acho que eu posso ser realmente um exemplo de que Total. tudo aquilo que vocês falam é real. Funciona. E funciona muito. Eu nunca tinha dado palestra na vida, Lucas. Eu já dei tantas palestras depois dessa Eu história vejo que de seus finais de semana já estão gente, tomados é já. palestra ali, é palestra lá, é treinamento aqui, é treinamento lá, é podcast. Eu falei, gente, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Aí você fala, Ju, mas você fez algum curso adicional? Você estudou? Não, eu só comecei a mostrar aquilo que eu faço no meu dia a dia. Aquilo que eu já era, só que ninguém sabia. Agora Totalmente. todo mundo já sabe. E o que você falou tá perfeito. O digital não vai transformar ninguém num mau profissional em um bom profissional. Ele vai só mostrar aquilo que você já é. Só que você não fazer nada, né? Quando a gente fala de publicidade e propaganda, a gente fala de publicar e propagar. Isso tem que chegar nas pessoas. Às vezes você é um ótimo profissional, mas está escondido. E se o cliente não consegue enxergar essa percepção de você, você vai ter que construir isso às vezes numa reunião. Só que quando você chega na reunião, ainda mais quando você vai vender um projeto grande, integrado, e que o cliente precisa estar confiante que você é o especialista que vai resolver aquele problema dele, a sua autoridade precisa chegar na frente, para que ele já esteja desarmado.
ele já conhece a Juliana, já sabe que ela é uma ótima profissional, que ela palestra, que ela entende, ela tem case. Juliana, como é que você consegue me ajudar? Essa abertura. E não mais, Juliana, quem é você? Como é que você vai falar aqui dos meus... Quem é você? Então, o digital ele tem que chegar na frente e você é um baita case de sucesso, mas tem que ter esse início. Tem que ser já uma boa profissional, isso você já era. Mas eu acompanho aqui ótimos profissionais, mas que talvez estão faltando esse... Não vou nem falar sair de dentro do armário para não ficar estranho, mas sair de trás das sombras, né? Precisa publicar e propagar. E o quanto isso, né, é visto muitas vezes na rede social como perda de tempo, como algo mais de entretenimento, mas você vai ter opção. Tem gente que vai estar produzindo e vai ter gente que vai estar assistindo. Você vai ter que escolher de que lado que você quer estar, né? Exatamente. E eu agradeço realmente, porque desde o início vocês têm trabalhado na nossa mente para justamente fazer com que a gente entenda essa importância. E quando eu entendi, eu vim do zero, tá? Foi do zero a quase 700 seguidores. Então, assim, em poucos meses que eu comecei a praticar, que foi mais ou menos... Eu comecei a ter contato com vocês em janeiro, acho que em março eu comecei a realmente trabalhar em cima das redes. De março a novembro, 700 seguidores. E eles vieram de uma forma totalmente orgânica e como vocês pediram para eu fazer. É o público que se interessa, que é um público que se identifica com aquilo que eu posto, com aquilo que eu falo, com o meu trabalho. São pessoas que realmente pedem dicas e querem saber mais sobre aquilo. E eu, de verdade, eu sou muito sincera. Eu não achei. Eu falei, meu, será? Eu falei, eu não sei. Eu decidi testar, porque eu acho que na vida a gente precisa ter uma palavra, atitude. Tem gente que fica só naquele mundo da ilusão, esperando, eu sonho com tal coisa. Eu vou fazer. Vou tomar o primeiro passo, vou tomar uma atitude. Porque quando eu faço isso, o máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado aqui, você aprendeu, pega uma lição positiva, um crescimento que você teve com aquela perda, com aquele erro, e começa de um outro ponto. Antes você estava aqui, agora você já vai começar daqui. Então, eu arrisquei e realmente me dediquei a fazer isso e só tive resultados positivos. Vou falar para você, até candidatos eu consigo pela minha rede social. Vigilantes entram em contato comigo, pessoal de limpeza entra em contato comigo pela rede social. Posso mandar um currículo para trabalhar na sua empresa? Eu falei, claro que pode, manda aqui que eu encaminho para RH. Então tá sendo ótimo. Eu falo assim, ó, quando eu vejo a estratégia Colette, Bootcamp, Vendas e Vendas, eu falo que esse talvez seja o melhor processo de aquisição de talentos para dentro da empresa. E vocês conheceram tanto o Bootcamp, Colette, muito provavelmente através das redes sociais. E olha a diversidade de talentos validados e as pessoas querem trabalhar, ok, o dinheiro ele é muito importante, mas elas querem trabalhar com pessoas que elas admiram e que elas sabem que elas vão estar, além da parte financeira sendo contempladas, mas com aprendizado, crescimento, que tenham os mesmos valores. Então, bom, você já vendeu que a rede social é uma virada de chave, então só está faltando da sua parte a atitude. Pessoal, obrigado pelo bate-papo. Eu vou deixar aqui o LinkedIn na área da descrição, aqui debaixo do vídeo, do Cadu, da Juliana, que são grandes referências do nosso segmento. Eu tenho certeza que se você tiver uma dúvida, pergunta, curiosidade, eles vão estar dispostos a compartilhar um pouquinho do conhecimento deles com vocês. Vocês acabam encontrando tanto eu quanto eles ali nos eventos do Bootcamp. Fique à vontade, tem as nossas redes sociais, quer saber sobre a Prime Bid. Se inscreva no canal e eu aguardo você na próxima semana. Valeu, até a próxima.